Oi gente, meu nome é Alisson Lopes e esse é o The Nerd Box. Hoje eu inicio o quadro História em 10 minutos, onde eu facilito a vida de vocês explicando conceitos históricos em poucos minutos para você que está no ensino médio e na escola e está super atrasado com o conteúdo e precisa de alguém explicando as coisas para você para facilitar um pouco a sua compreensão de tudo. Se você tem aquele professor que enrola muito para explicar as coisas na aula ou que às vezes você não entende, se inscreve aqui no canal e assim você fica por dentro de tudo em poucos minutos, sem necessitar ficar horas e horas e horas estudando nos livros. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Gente, a Revolução Francesa ela moldou o continente europeu, ela moldou a ideia de república em praticamente todos os países do mundo, inclusive foi ela um dos grandes incentivadores da Revolução Norte-Americana que deu origem à República dos Estados Unidos. A República Brasileira, a República de vários países do mundo, foi moldada pela ideia revolucionária da Revolução Francesa. Mas, para que você entenda um pouco do que foi a Revolução Francesa, é essencial que você entenda o contexto daquela época. Na época, a França vivia o antigo regime, ou seja, um regime totalmente empossado na ideia de que um rei deve governar. A França era dividida em 3 grandes estados: o clero, a nobreza e a plebe, que era a maioria da população. A nobreza compunha não só a família real, como também agregados e pessoas com títulos de nobreza. Essas pessoas detinham grandes privilégios e elas não pagavam impostos. Nem a nobreza e nem o clero. Inclusive, o clero eram filhos da nobreza. Ou seja, o primeiro filho herdava o título do pai e os outros filhos homens eram enviados para a igreja, porque lá eles iam receber educação para exercer cargos na igreja católica e de lá eles iriam se tornar pessoas poderosas. Ou seja, os nobres e o clero eram quem detinham todo o poder na França e nenhum deles pagava impostos. Quem tinha que pagar todos os impostos? A plebe, que era a maioria da população. Dentro do terceiro estado, que representava a plebe, se encontrava a burguesia e os camponeses. A França, naquela época, ainda era um país totalmente feudal, ou seja, os camponeses viviam no campo, o próprio nome diz camponeses, e lá eles trabalhavam para os grandes senhores feudais, que a maioria das vezes viviam na cidade, próximo do rei, ou às vezes viviam em grandes castelos, nessas propriedades agrárias, e lá eles trabalhavam em troca de poder viver naquela propriedade e ficar com uma pequena parte do que era produzido nas propriedades agrárias. Ou seja, em pleno século XVIII, XVII, a França ainda estava em uma sociedade totalmente feudal, ao contrário da Inglaterra, que vivia o seu auge do seu capitalismo com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que criou a máquina a vapor e fez da Inglaterra uma das grandes potências. Logo, os franceses olhavam para a Inglaterra e viam uma nação totalmente próspera, enquanto o país deles ainda vivia praticamente do campo. Essa desigualdade social entre nobreza, clero e camponeses era tão grande que os nobres praticamente viviam às custas do governo. E os camponeses bancavam todo o luxo com que a nobreza vivia. Todo o estilo de vida aristocrático da época era bancado pela plebe. Ou seja, você consegue se imaginar você pagando impostos enquanto existem pessoas que estão usufruindo do seu dinheiro e, além disso, elas te consideram uma pessoa inferior pelo simples fato de você não nascer como eles, não nascer na classe deles. E não havia mobilidade social. Ou seja, mesmo os burgueses, que eram donos de grandes negócios muitas vezes, pagavam impostos e eram destratados pela corte, pelos cortesãos, pelos aristocratas da época. Logo, essa falta de participação política também foi o que levou à Revolução Francesa. Em 1889, devido a todas essas questões que eu falei para vocês, Luís XVI, o rei da França naquela época, percebeu que toda aquela falta de participação política e todos os problemas que eu mencionei para vocês estavam causando um grande burburinho entre a população. E logo isso poderia custar a existência da monarquia na França. Então ele resolveu convocar a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional foi nada mais do que a convocação dos 3 grandes estados:
a plebe, a nobreza e o clero. Foram convocados os maiores representantes desses três estados e nisso ele quis ouvir o que cada um tinha a dizer. E logo ele apresentou a ideia de cobrar impostos da nobreza e do clero. Porém, o voto não era pelo número de pessoas, mas sim pelo número de estados. Ou seja, cada casta social iria ter um voto. Logo, o clero e a nobreza se juntaram e eles ficaram contra a plebe. Ou seja, os plebeus novamente perderam. E isso gerou uma revolta ainda maior na população. Foi então que, devido a isso, a população começou a se revoltar ainda mais e houve a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão que ficava em Paris e lá existiam prisioneiros de guerra, prisioneiros contra o Estado, pessoas que de alguma forma apresentavam uma ameaça à monarquia francesa. E lá Luís XVI os mantinha presos. O povo se uniu e derrubou a Bastilha. E é assim que é representada a principal causa da Revolução Francesa. O principal símbolo da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. É importantíssimo lembrar disso na sua prova que você for fazer, ou quando você for fazer, é essencial que você se lembre disso. É essencial que você também saiba esses dois termos que eu vou mencionar agora, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram a famosa direita, ou seja, eles ficavam sempre à direita do rei. E os jacobinos ficavam à esquerda do rei. Ou seja, os girondinos eles eram aquela classe social, aquele grupo de pessoas que eram mais moderados. Eles queriam mudanças, porém queriam mudanças mais moderadas. Eles eram, inclusive, a favor de manter a monarquia na França, porém uma monarquia com poderes separados, mais organizados e mais limitados. Já os jacobinos queriam a morte de Luís XVI e de toda a sua família. E iriam instaurar uma república. Ou seja, naquela época era estabelecido que quanto mais à esquerda do rei você estivesse, mais revolucionário você era. E quanto mais à direita do rei, mais aberto você era à negociação com Luís XVI para que houvesse uma mudança pacífica. Foi aí onde os termos direita e esquerda foram moldados na nossa sociedade e estão aí até hoje. Gente, Luís XVI, ele até flexibilizou as questões dos poderes políticos e ele deu uma flexibilizada no regime monárquico absolutista. Ou seja, ele até criou uma monarquia parlamentar ali por um tempo e entregou parte do poder para a população, para a nobreza, para a burguesia, enfim. Porém, ele foi pego conspirando e tentando voltar com um regime absolutista de volta da França. E isso foi suficiente para o governo francês decretar que ele deveria ser morto. E foi assim que ele e Maria Antonieta foram decapitados. Essa é uma das questões mais importantes, a decapitação de Maria Antonieta e de Luís XVI. E também um outro nome que é importantíssimo que você lembre para sua prova, Maximilien de Robespierre. Gente, foi Robespierre que inclusive mandou matar Maria Antonieta e Luís XVI junto com os jacobinos. Ele era um jacobino e, inclusive, após isso, ele até meio que ficou um pouco fora do controle e começou a perseguir pessoas que eram contra a Revolução. Ele achava que essas pessoas representavam um perigo e que elas a qualquer momento poderiam conspirar e tentar voltar com o regime monárquico. E isso iria fazer com que todo o trabalho que eles tiveram para poder garantir um país mais igual fosse destruído. Então ele fazia questão de matar todas essas pessoas que se colocassem contra a Revolução. Todavia, ele começou a perder o controle e os colegas dele de partido resolveram matá-lo também. E foi assim que ele foi assassinado. As pessoas estavam cada vez mais descontroladas e a Revolução perdeu o seu sentido. Deixou de ser só uma revolução que queria trazer igualdade e começou a ter causas cada vez mais anarquistas. Foi então que a burguesia e a elite começou a ver a necessidade de instaurar uma ditadura. E foi assim que Napoleão Bonaparte assume o poder. Ele era um general. Ele assumiu o poder e foi assim que é considerado o fim da Revolução Francesa. Quando Napoleão Bonaparte assume e ele acaba com toda aquela festa que a população estava fazendo, que o povo estava fazendo. E aí ele estabelece a ordem. Quando Napoleão assume e estabelece a ordem e vê a necessidade de construir uma constituição,
ele estabelece a Carta dos Direitos dos Homens. E nessa carta ele garante direitos comuns a todos os cidadãos franceses, e é aí aonde entra o desejo da população. É feito aquilo que a burguesia quer. Ou seja, Napoleão foi muito aceito porque ele sempre atendia o desejo da burguesia. E inclusive vai ser ele que vai começar a invadir praticamente todos os países da Europa e estabelece o Império Francês, que inclusive é um dos pontapés iniciais para a história do Brasil, quando o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser um país junto com Portugal. Gente, esse vídeo pode ter um pouco mais de 15 minutos ou de 10 minutos, mas é essencial que eu diga todas as questões para vocês. A Revolução Francesa, ela é importantíssima. Se na prova de vocês estiver perguntando qual é a importância da Revolução Francesa, uma das primeiras causas que você pode apontar na sua resposta é que ela popularizou a República, ela garantiu a Carta Civil dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, ela garantiu diversos outros direitos, inclusive ela estabeleceu a igualdade, que era um dos principais pilares do Iluminismo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e eu peço que você se inscreva no canal. Gente, eu pretendo postar vários outros vídeos falando de resumos históricos para ajudar vocês nas provas da escola e também para que vocês possam receber um pouco de cultura também. Obrigado por assistir até aqui e eu espero rever vocês em breve.